Olá, boa noite. Podcast com o seu doutor retornando hoje. É um patrocínio aqui da nossa Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você. O nosso podcast tem o escopo de trazer pessoas que têm alguma expertise em alguma coisa atrelada à saúde e aqui a gente conversar sobre essa expertise, sobre esse assunto específico. Hoje a nossa convidada é Nayara Oliveira, é enfermeira responsável aqui da Policlínica Sagrada Família, trabalha conosco já há alguns anos, tem 15 anos de graduada, e a gente vai conversar hoje então sobre enfermagem. A lembrança desse dia, porque ontem, dia 12 de maio, foi o Dia Mundial da Enfermagem. Uma curiosidade, 12 de maio, o nascimento de Florence Nightingale. Nasceu em 1820 e foi quem foi otorgado a ela o termo que criou a enfermagem. Durante a Guerra da Crimeia, em 1850, 50 e alguma coisa, na Rússia, ela cuidava dos feridos pela guerra. E talvez aí tenha se iniciado a história de cuidar. A enfermagem deve estar muito associada a cuidar. O próprio nome enfermagem vem do latim infirmus, que significa não capaz, incapaz. E daí o nome enfermo. E daí o nome enfermagem, ou seja, cuidar de pessoas que estão sofrendo, não capazes. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Olá a todos. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui nesse podcast tão importante para não só o público da saúde, como a sociedade como tudo, né? É muito importante. E é isso mesmo, a enfermagem, tem aqui a Semana da Enfermagem, a gente está vivendo agora a Semana da Enfermagem, que começa dia 12 de maio, começou ontem, e vai até o dia 20 de maio. E como o senhor havia falado, 12 de maio é o Dia Internacional da Enfermagem, em homenagem a Florence, que foi a precursora de toda a história da enfermagem, foi a pioneira, né? E se encerra dia 20 com a comemoração dos técnicos de enfermagem. 12 é o Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro. E dia 20 de maio é o Dia Internacional do Técnico de Enfermagem. Uma curiosidade sobre Florence também, que o nome dela é que ela nasceu em Florença, que na época era da Inglaterra. E hoje Florença é da Itália, então ela nasceu na Inglaterra, mas hoje ela seria italiana e morreu 90 anos depois. Então a enfermagem está associada ao cuidar. Ao cuidar. Seria só isso ou tem muito mais algo? Muito ou só cuidar mais. É muita coisa? Cuidar envolve muito, né? O cuidar de pessoas, não só pessoas enfermas, né? Cuidar da equipe, também a gente tem que estar assistindo também à equipe, o olhar diferente ao paciente, que a enfermagem não é só a parte técnica, científica, vai além, né? O cuidado vai além do técnico científico. É um saber técnico científico, mas também é uma sensibilidade que se desenvolve com o decorrer do tempo. Interessante isso, porque qualquer hospital que você chega, ou qualquer lugar que tenha alguém internado, e que tem alguém sofrendo por qualquer motivo, a palavra que vem à boca é enfermeira. Parece que não só enfermeiro, homem ou mulher, mas o termo enfermeira. Há uma ligação assim de que alguma mulher enfermeira vai me atender e me socorrer. O chamamento é sempre por uma enfermeira, né? É sempre pelo sexo feminino, né? Porque por muito tempo se permeou o sexo feminino realmente na profissão, mas hoje em dia já mudou bastante essa realidade nossa, né? Mas é justamente isso, quando se precisa de ajuda, a primeira pessoa a ser lembrada é a enfermagem, é a enfermeira, é o técnico de enfermagem que está ali à beira-leito do paciente, porque nós somos profissionais de beira-leito. Outro aspecto interessante, nós médicos, nós temos o nosso mistério, a nossa competência, mas ela talvez não seja tão beira-leito. Quando o paciente está internado, a gente passa, avalia, prescreve, mas aquela prescrição será seguida por alguém da enfermagem. Inclusive, nós tivemos tantos problemas, teve um problema recente de uma criança que faleceu por equívocos da prescrição médica, equívocos não percebidos na sequência. Então, a enfermeira não está ali apenas para seguir uma prescrição, como para fazer seu olhar crítico. Exato. Sobre a prescrição, é essa mesmo, está adequada, a dosagem, é essa via mesmo. Então, o cuidar ele é muito mais complexo, né, Ney? Nós precisamos ter um olhar atento
Justamente envolve a parte técnica científica nossa, está voltada também para isso, o olhar atento aos sinais e sintomas que o paciente apresenta antes mesmo de o médico estar ciente. Porque nós cuidamos da beira-letra, nós temos o primeiro contato e o último contato com o paciente. Então, nós estamos ali dentro da equipe multidisciplinar, envolvida em todos os momentos que o paciente está dentro de um ambiente de saúde. Então, é muito importante, é uma profissão muito importante. A profissão da enfermagem acaba sendo o pilar que sustenta a saúde, não só do Brasil, mas é uma realidade das Américas já, né? A profissão de enfermagem, justamente por isso, por se entender que a enfermagem acaba embasando o cuidado do paciente. Andressa Sena nos acompanha, muito obrigado pelo carinho. Parabéns pela valorização de profissão tão maravilhosa. Aqui acho que eu vou deixar para agradecer a quem está sendo parabenizada em nome de todos os enfermeiros e enfermeiras aqui, uma homenagem nossa da Policlínica Sagrada Família. E Sueli diz um parabéns. Então, parabéns 2 vezes. Parabéns a todos os profissionais aí de enfermagem que estão na lida, na correria do dia a dia, entre pacientes, equipe multidisciplinar, desenvolvendo habilidades que muitas vezes a gente não sai da faculdade prontos, né, para se desenvolver certas habilidades e que no decorrer dos anos a gente vai conquistando, vai aprendendo, vai afinando a nossa prestação de serviço. Diego Oliveira nos acompanha. Morro de medo de hospital, quem não tem? Mas essa enfermeira dá show em atendimento. Obrigada. Seu time de fã-clube. Fã-clube profissional. Isso é muito importante. É como o Den disse aqui, Nayara, é o cuidar. Porque às vezes a gente, no tratamento médico, no internamento, a enfermeira que mais tem contato com a pessoa, nos seus temores, nas suas angústias, a ajudar a descer de um leito, a ajudar a tomar um banho, coisas tão simples, às vezes no dia a dia, mas para quem está incapacitado, tão importante. E é uma diferença muito grande, né? O acolher, o saber acolher o paciente, o saber só ouvir o que o paciente está falando, mas aprender a escutar, desenvolver a habilidade de escutar, de compreender, de entender, antes mesmo do paciente falar o que ele necessita. E isso faz parte do cuidado da enfermagem. Muitas vezes o paciente chega angustiado numa instituição de saúde, e aí a enfermagem está ali, ela que abraça, ela acompanha, ela acolhe, entende os anseios do paciente, muitas vezes com um diagnóstico ruim, e ali a equipe, mais uma vez, está para abraçar o paciente, entender aquele momento difícil, né? E isso é muito satisfatório para a gente, como enfermagem, porque nós somos diferenciados dentro da realidade da saúde. Um detalhe importante, às vezes a gente vê alguns destemperos de alguns profissionais que se acham, talvez, dentro do contexto, com alguma prerrogativa. A área de saúde, o que acontece é dentro de um trabalho em grupo. Todos com a sua importância, todos com o seu mistério, ninguém superior a ninguém. E na enfermagem tem outro aspecto que a Nayara comentou aqui, que não é só o cuidar, é também a gestão de equipes, a organização de equipes, que sempre estará a cargo da enfermagem, da chefia de enfermagem, que organiza horários, pessoas, saídas, horários de descanso. Esse aspecto também, né? Tem. E aí voltado ao enfermeiro, né? A área do enfermeiro em si. Quando nasce um enfermeiro, se nasce um gestor. E muitas vezes o profissional não sabe isso no início, mas acaba desenvolvendo a habilidade, porque realmente é isso que acontece. Nós acabamos gerindo pessoas, horários, escalas, situações do dia a dia, tanto com os profissionais colegas, quanto com os pacientes que a gente acolhe. Então, a todo momento nós estamos gerindo conflitos, gerindo situações, gerindo demandas. Então, a enfermagem acaba sendo um meio de gerir o serviço de saúde em si. Ela que gere o serviço de saúde. Além de cuidar, cuida da gestão. Isso. É um cuidar duplo.
Aqui, especificamente na nossa unidade de endoscopia, ainda tem... Bom, é claro que cada unidade tem a sua especificidade. A nossa aqui tem o lida com os aparelhos. Como é que funciona? É que às vezes as pessoas não sabem, a gente gostaria de trazer aqui um pouquinho a realidade, como é que é a rotina da unidade de endoscopia, de colonoscopia, a rotina que se faz com os aparelhos. Isso. O serviço de endoscopia em si, a gente pode estar dividindo aí em 3 blocos. O primeiro bloco é o bloco de assistência geral de enfermagem, a admissão, a alta do paciente, a administração de medicação, esse é o primeiro bloco, que é de uma visão geral, né, do serviço de enfermagem. Nós temos a parte da instrumentação em procedimento, que aí já fica voltado a uma parte específica da endoscopia, onde o técnico, o enfermeiro está ali assistenciando o médico diretamente no procedimento, e tem o pós-procedimento, que aí envolve o tratamento dos aparelhos e dos instrumentais utilizados em exame. E aí essa etapa é muito importante, a gente não pode deixar de falar, porque é uma etapa que dá ao serviço uma qualidade, né? E tem também os padrões. Nós seguimos uma padronização para que o serviço seja entregue ao paciente de excelência, né? Um serviço de excelência. Então, a gente pode estar dividindo aí o serviço de endoscopia nessas desses três blocos. Desde a chegada, a admissão, a condução ao leito, a solicitação de uma troca de roupa, um acesso venoso, pegar uma veia, depois conduzir a unidade de exame, a essa parte de instrumentação, que nós, quando estamos fazendo endoscopia e colonoscopia, nós precisamos sempre de alguém que manipule as pinças e as alças de polipectomia, de fazer biópsia. É sempre alguém da enfermagem que está junto conosco. Ao retirar a peça, acondiciona dentro de um vidrinho específico, que tem uma substância específica para preservação, identificação deste material. Tudo isso está dentro da qualidade, conforme foi citado aqui, porque imagine se você faz 20 endoscopias na manhã e se você mistura todos os frasquinhos de biópsias. De quem foi e de quem. Então há uma rotina e uma preocupação, e aqui é tudo cargo da enfermagem. A Nayara trabalha aqui como enfermeira assistencialista na gestão do grupo, mas também participa dos exames do começo ao fim de todos eles, inclusive com excelência. Isso mesmo. Isso aí é muito importante falar a respeito também do acondicionamento, né? Porque também é uma parte do cuidado da enfermagem, não só com o paciente, mas também como um todo, né? O acondicionamento, a identificação da peça, a orientação ao paciente também é importante pós-exame. Quando chega o laudo para nós da equipe de enfermagem, nós que vamos até o paciente, orientamos o paciente acerca do material que foi retirado, para onde ele deve encaminhar esse material, e tudo isso aí faz parte do serviço de enfermagem dentro do setor de endoscopia. Imagine a situação, a pessoa foi fazer um exame de endoscopia, saiu cheio de vidrinho, não faz a mínima ideia do que seja. Imagine que o médico não foi lá dizer o que era. Não é possível. Só entregou o exame, entregou o resultado. Alguém precisa dizer, olha, esses vidrinhos aqui, você precisa levar para a unidade de anatomia patológica. Geralmente o paciente vai perguntar onde é que tem uma. Exatamente. Faz parte você dizer onde é que tem uma, isso faz parte. Tem em tal lugar, faz assim, faz assim. A pessoa vai perguntar quando é que sai o resultado, você já diz, olha, o resultado, quem diz é que recebe lá, vai sair em torno de todo. Ou seja, são várias informações que vão integrando o paciente ao atendimento e tornando-o mais confiante no processo e na equipe. E isso faz engrandecer também a equipe e o trabalho. Por isso, a nossa Policlínica Sagrada Família, que preza muito por isso, entrega. Eu sou um gestor da clínica também, apesar de médico eu sou gestor da clínica. E na gestão, né, a gente entende que boa parte dela chama-se delegar. Exato. Identificar capacidades. Eu não tenho capacidade de enfermagem. Claro que não. Mas a gente precisa identificar. E aqui identificamos a você e tantas outras pessoas, um time aqui que é grande, que as pessoas vão entrando, até a própria divisão. Você que coordena o serviço, você tem alguns colaboradores juntos. Esse aqui talvez seja melhor nesse setor. Esse aqui fica nos aparelhos, porque ele é melhor de aparelho. Esse aqui é melhor de pegar veia e de conversar. Ou seja, é a parte de gestão que você vai organizando para que todos possam dar de si o melhor. Às vezes tem gente que fica muito bem no aparelho, quando o aparelho fica quietinho no canto.
O que é o aparelho? Os aparelhos de endoscopia e de colonoscopia, eles entram no corpo, se contaminam com as bactérias naturais do corpo e precisam entrar no corpo de outra pessoa. Entre esse de um e do outro existe um processamento. São materiais que a gente não faz esterilização do aparelho, que não é possível, via de regra, mas faz a desinfecção de alto nível. E ela tem critérios. Limpeza com degermante, escovar, passar escovinha, lavar, aspirar, vai para outra sala, coloca na solução, né? Que aqui a gente trabalha com glutaraldeído, desinfecção de alto nível, porque muitas vezes os pacientes perguntam, né? Esse aparelho vai ser esterilizado? Não, o aparelho não é esterilizado, ele segue um protocolo, um padrão, no que chamamos de desinfecção de alto nível, que é uma solução que erradica os esporos, as bactérias pertinentes à flora intestinal ou à flora gástrica, né, como um todo. E isso também é muito importante falar, que é o cuidado que a gente também tem com a parte da aparelhagem, e é importante. Muitas vezes se vê, o aparelho de alguma instituição quebra muito e tal, e essa parte de cuidado do aparelho também faz parte da função da enfermagem. O Dr. Augusto aqui falou, como ele falou, os processos que seguem a aparelhagem. Depois do exame, quando termina o exame, a gente passa por alguns processos com o aparelho. Nesses processos estão a pré-limpeza, que é após o médico entregar na mão do profissional de enfermagem, retira o resíduo, a parte grossa do resíduo, acondiciona e aí encaminha o tubo para a parte da lavagem. Antes da lavagem, existe o processo que a gente faz com o tubo para saber se ele foi danificado, né? Então, a gente precisa passar também por esse processo, antes mesmo de emergir o tubo, o aparelho, em solução. Depois desse teste de vazamento, que é a vedação, né? A gente acaba comprovando que ali está vedado, o aparelho está vedado, não foi danificado. Aí a gente passa o aparelho para a parte da limpeza, que é a parte da solução de sabão enzimático e após o enxágue. Depois desse processo, encaminha para a solução de glutaraldeído e aí sim estará fazendo a desinfecção de alto nível. Passa-se o tempo após o enxágue e aí o tubo vai estar pronto para um novo uso, né? Então são processos, são etapas, não é simplesmente chegou, fez, já está tudo certo. Então a gente precisa passar por etapas, isso faz parte dos critérios de qualidade e se tratando de critérios de qualidade, nenhum pode deixar passar, temos que seguir as etapas. Ou seja, a coisa não é tão simples, mas vai fazendo no dia a dia, colocando na rotina. Isso. Essas soluções, elas têm prazos de validade, ela tem reagentes que a gente usa para saber se estão funcionando bem. Existe todo um protocolo que precisa ser rigidamente seguido, né? E em relação aí às habilidades, como o senhor também comentou, aí a gente volta também para a parte do gerir pessoas, porque na gestão de pessoas a gente acaba identificando potenciais, né? As habilidades dos profissionais. Então, todos nós, como profissionais, nós temos habilidades. E aí, a enfermeira, nessa situação, vai identificar qual habilidade cada colaborador tem. E, a partir daí, vai alocando nos setores que lhe é pertinente, né? E isso faz com que a gente renda o serviço, traz qualidade ao serviço, além de treinamento, de qualificação da equipe, que também é muito importante, periodicamente se treinar a equipe, isso faz parte também de uma entrega melhor, uma entrega de qualidade de serviço. Perfeito. Andressa Oliveira, muito obrigado novamente pelo carinho de participar aqui conosco. Diz o seguinte: sou docente em enfermagem e hoje o trabalho árduo é trabalhar a importância com ética profissional. Poderia falar um pouco para que os espectadores possam entender a importância da postura? A ética. E o Conselho Federal de Enfermagem esse ano trouxe esse tema sobre a ética. A conduta ética da enfermagem no ambiente de saúde. E nós devemos ser éticos, não só nós, mas os profissionais, a equipe multiprofissional precisa ser ética.
o cuidar do paciente, o falar com o paciente, o tratamento não só com o paciente, mas o tratamento com a equipe, porque a todo momento nós estamos lidando com uma equipe multiprofissional, onde cada um vai desempenhar um papel, então a gente precisa ser ético, né? Nas nossas relações, no nosso tratamento, na nossa condução de conflito, principalmente o enfermeiro. O enfermeiro precisa estar pronto para avaliar conflitos, resolver conflitos, isso daí faz parte da nossa vivência. Então, nós temos que ter ética, isso daí é muito importante, isso daí é um pilar da enfermagem, a ética. Fábio Beltrão, muito obrigado, Fábio, pelo carinho de nos acompanhar. O enfermeiro é um ouvinte, um confidente, amigo, enfim, são pessoas que acolhem nos momentos difíceis. Parabéns. É isso mesmo, nós somos ouvintes. Muitas vezes os pacientes chegam com medo, temem, né, diagnósticos, e às vezes muitas pessoas, o paciente não falou direito ou com a gente, ou o paciente está estressado, mas nós temos que nos colocarmos no lugar do paciente. E por qual motivo ele está dessa forma? Nós precisamos entender a posição, a situação a que aquele paciente esteja passando. Então, isso daí é muito importante, o olhar para o outro, né? Faz parte da enfermagem, o olhar atento ao outro. Eu, pessoalmente, fiz um procedimento recente, um cateterismo cardíaco, e na hora da alta, a minha melhor orientação foi da enfermeira. A enfermeira entrou, fez a orientação nesse tipo aí, sequência. Ou seja, profissionais que fazem a diferença. Faz a diferença. Pedro Oliveira, muito obrigado, Pedro, por nos acompanhar. O que vocês fazem quando o paciente come antes de fazer a colonoscopia e endoscopia? Como vocês lidam com isso? Assim, de comer antes do exame, a gente faz o quê, né? Aí é um pouquinho complicado, dependendo do exame. Se for uma endoscopia e ele se alimentou, a gente precisa seguir um jejum aí de sólido de 8 horas, né? Pelo menos de 8 horas. E na colonoscopia, se o paciente se alimentou, aí no caso, dependendo do tipo de alimentação, a gente vai precisar suspender a colonoscopia. Reagendar, porque não adianta fazer um exame em que o paciente tenha riscos desnecessários, né? Então a gente precisa assegurar que o paciente esteja seguro dentro daquele procedimento para assim a gente resolver e realizar o procedimento em si. Então aí no caso da endoscopia, jejum de 8 horas, pelo menos. Se tomou um café, 8 horas segue, e aí o jejum de sólido é suficiente. Sendo líquido, apenas líquido, 2 horas de líquido por conta da sedação. São dois aspectos, Pedro, muito bem explicados aqui por Nayara, porque para fazer uma endoscopia digestiva alta, o estômago precisa estar vazio, senão você passa o aparelho e não consegue enxergar nada por causa dos alimentos. Então o exame já está prejudicado pelo alimento. Por outro lado, o estômago precisa estar vazio, porque caso a pessoa tenha um vômito, que é uma possibilidade durante a sedação, ele pode vomitar e aspirar o que vomitou. E tem outra complicação, que é a aspiração. Por isso o estômago precisa estar vazio, porque caso você tenha um vômito, você não tem o que vomitar. Esse é um motivo aqui muito bem dito dessas horas citadas aqui por Nayara. E o preparo para a colonoscopia, ele exige uma regra, porque a colonoscopia, o intestino precisa estar limpo. Então não é só o jejum, é o jejum e alguns laxantes. Se você romper a sequência e o preparo não estiver bom, logo de entrada o exame já está ruim, ele precisa ser suspenso, você precisa refazer. E hoje ainda tem um parecer talvez um pouco diferente, depois do uso desses medicamentos tipo a tirzepatida, o Ozempic, o Mounjaro, eles determinam a diferença no esvaziamento do estômago. Eles precisam ser suspensos até 3 semanas antes. Então, não só o jejum nesta situação. Aqui na nossa clínica, e também não deve ser diferente em outros serviços, há uma visita ao médico anestesiologista pré-exame e ele fala sobre isso. E se não falar, certamente será lembrado aqui pelo pessoal da enfermagem que eles têm um checklist natural. Você chega para fazer o exame, Nayara e a equipe dela vão perguntar, está em jejum? Isso. Está em jejum há quanto tempo? Isso. Na admissão,
A gente acaba tendo esse questionário, realizando esse questionário com o paciente, saber como foi o preparo, saber se tomou a solução, no caso das colonoscopias, né, se tomou a solução da maneira correta, a restrição alimentar, como foi que aconteceu. Então, existe uma entrevista antes do exame para assegurar que o exame seja um exame de qualidade e que o paciente esteja seguro, né, dentro daquela situação. Então, o jejum da maneira correta, a alimentação, muitas vezes o paciente que realiza a colonoscopia, que a gente vê muito aqui, pacientes constipados, então existe um jejum, muitas vezes, que precisa ser prolongado, uma restrição maior, medicação, às vezes precisa aumentar um pouco a medicação, isso bem o senhor sabe, né? Então, é importante, muito importante, essa primeira entrevista, quando o paciente chega para a gente, porque a gente vai dar as coordenadas, se está ok, se o médico pode realizar o exame, ou se o médico precisa aguardar ou suspender o exame. Nós temos até um critério aqui, Pedro, sobre o preparo de colonoscopia especificamente, porque a gente confia nas pessoas. A pessoa chega e fala, como é que está a evacuação? Está água limpa, limpa, limpa. Porque precisa estar água limpa, limpa, limpa. Mas nós temos um critério aqui que a gente sempre aguarda que o paciente vá pelo menos uma vez ao sanitário, tenha pelo menos uma evacuação e alguém da enfermagem precisa ir lá observar. Exatamente. Porque o que é limpo para o paciente não pode ser o limpo para o exame, né? Para a realização do exame. Então, o limpo é relativo. O líquido é relativo. Muitas vezes o paciente fala, tá limpinho, tá ótimo. E a gente pede para ele ir ao banheiro, né? E aí, após a evacuação, quando a gente vai checar, não está bom ainda para o exame. E isso compromete o exame. Muitas vezes o paciente não entende e fala, não, eu não quero aguardar tanto assim, já tá bom, eu quero fazer o exame. E aí a enfermagem, mais uma vez, conversa com o paciente e explica que o preparo precisa estar bom para o exame ser um exame de qualidade, porque isso está diretamente ligado. Preparo e exame de qualidade, eles estão entrelaçados. Não tem como fugir do preparo. Olha, infelizmente não tem como. A gente entende que as pessoas têm múltiplos motivos para não querer fazer o que a gente quer que faça, mas na verdade a gente não quer, a gente precisa. A gente precisa. Porque o que é que você quer de uma colonoscopia? Você quer um resultado seguro. E o resultado seguro da colonoscopia, ele faz parte de um monte de coisas, aqui bem citadas aqui, que a equipe de enfermagem testa, observa antes. Não é só passar um aparelho e examinar. O examinador, ele faz uma parte importante, mas é uma parte. O checado do preparo, o checado do jejum, o checado do uso de remédios, medicamentos que precisam ser suspensos. O paciente, às vezes, usa alguns tipos de antiagregantes plaquetários, algum tipo de medicamentos que interferem na coagulação. E isso tudo pode estabelecer não só um risco para o exame, como uma impossibilidade de, no exame, você fazer biópsias, tirar pólipos. Então, tudo isso precisa estar conversado. É o que a gente faz aqui no dia a dia. A entrevista, o checklist, etc, etc. Para trazer esse nome que a Policlínica Sagrada Família tem trazido, tem se colocado como um ambiente de referência e de excelência em endoscopia digestiva alta. Não é por conta do endoscopista e do aparelho, é por conta de um grupo de pessoas, de aparelhos. E aqui a Nayara Oliveira, que é a nossa coordenadora de enfermagem, que trabalha também na assistência no dia a dia aqui. A assistência. É realmente isso. Então, é muito importante respeitar os processos, tanto a enfermagem como toda a equipe. Sabemos que às vezes a vida é corrida, todo mundo tem sua demanda, e aí o paciente quer correr para o lado de cá, a equipe quer correr para o lado de lá, mas a gente não pode deixar de se certificar que os processos estão alinhados, os processos estão sendo executados da maneira que devem ser. É um detalhe que às vezes o paciente fica um pouco chateado por vezes, que ele foi o primeiro a chegar na unidade e está sendo o último a fazer o exame. Muitas vezes é por causa dessas conjecturas todas. É preciso que nós estamos escolhendo o melhor momento para o paciente. E se todos chegaram perfeitos ao mesmo tempo? Bom, aí tem uma sequência de ordem de chegada. A ordem de chegada, as prioridades, e assim vai. E aí vai, né? E assim vai.
Nosso podcast já tem meia hora, tá rápido aqui, a conversa tá boa. Então nós já citamos, tem outro aspecto também dos aparelhos que é aí sim da esterilização. Como é que funciona os que são esterilizáveis? Aí já é outro processo, né? Já é um outro processo. É outro processo, porque aí nós aqui não trabalhamos, nós trabalhamos com a desinfecção de alto nível e existe um aparelho, né? Eu digo da esterilização de pins. Dos instrumentais, sim. Instrumentais. Aí a gente tem nossa central de material de esterilização, aí já é outro processo. Que aí no caso a gente vai trabalhar, tem instrumentais na endoscopia que são esterilizáveis, e existem instrumentais que são descartáveis. Então, os instrumentais esterilizáveis, eles vão passar pelo processo de lavagem, como também passa os aparelhos, né, os endoscópios, e após essa lavagem, ele vai ser encaminhado para a central de material de esterilização. Nessa central, ele vai ser acondicionado na autoclave, dentro do seu pacotinho, o papel grau, né, o grau cirúrgico, e aí ele vai passar pelo processo de esterilização. Então, e essa parte também é muito importante. Por quê? Porque faz parte da qualidade do serviço, né? Faz parte da entrega ao paciente, um serviço de qualidade e de excelência. Então, é importante também o setor do CME, o setor da central de material, porque justamente abarca a questão da qualidade e segurança, né? Segurança do paciente. São vários aspectos da enfermagem. Tem também os pacientes que fazem eletrocardiograma, que é cuidado pela enfermagem. Então tem vários setores, ou seja, uma clínica lida com saúde. A nossa, então, que é a unidade que faz procedimentos endoscópicos, precisa obrigatoriamente de um time de enfermagem. Estamos aqui muito felizes hoje por trazer esse podcast com o seu doutor, hoje com Nayara Oliveira, que é enfermeira e é responsável pelo setor de enfermagem da nossa clínica. Como vocês viram, tem várias nuances, além também da gestão de equipe, da gestão de grupo, de um grupo de pessoas. Daí a importância de trazer aqui a Nayara para apresentar a vocês quem está nos bastidores. Em relação a falar de equipe, em relação à equipe, a falar da equipe de enfermagem, eu sou muito grata à equipe que a gente construiu aqui dentro da Policlínica Sagrada Família, porque é uma equipe que eu confio, é uma equipe que eu posso entregar o serviço e fechar os olhos, porque a equipe aqui é uma equipe capacitada. Eu confio na equipe que eu tenho, depois de a gente desenvolver as habilidades, treinamento periódico, a gente acaba tornando a equipe uma equipe forte. E uma equipe forte, ela leva o serviço a alta qualidade. Isso aqui é importante falar, porque eu sempre brinco assim, ó, a enfermagem, ela eleva o serviço a um nível de excelência e ela também pode afundar o serviço, né? Então, a importância da enfermagem, de treinar, de capacitar, de estar junto, de confiar, de mostrar à equipe que ela pode e ela consegue. E aí eu tenho uma história de uma colaboradora nossa que ela antes foi estagiária, né? Soeli, eu acho que está até assistindo a gente, que quando ela chegou aqui, ela era ainda estagiária nossa, e aí nos processos que a gente foi passando a ela, teve a questão dos acessos venosos, né, que foi logo a primeira parte que a gente começou a passar, e aí ela se deparou com um acesso venoso, e quando a gente é estudante ainda, a gente tem temor pelo acesso venoso, né? Onde a gente ainda não desenvolveu a habilidade e a prática, porque acesso venoso é prática. Você pega a mão na prática. Você sabe a parte teórica, mas desenvolve sua habilidade na prática, fazendo. E aí, quando chegou aqui, eu fui fui duas, fui 3 vezes com ela no apartamento dos pacientes. E aí eu falei bem assim, cheguei para ela e falei bem assim, Suelen, agora é sua vez. Aí ela se deparou comigo e falou assim, como assim? Eu falei, não, você está pronta, pode ir, você vai funcionar. E aí depois ela voltou toda feliz, falando, eu consegui funcionar. Então, liderar a equipe de enfermagem também é isso, é você confiar, é você entender que sua equipe está pronta para qualquer coisa. E isso é muito gratificante para a gente, assim, como enfermeiro, coordenador de serviço, porque a gente pode engajar uma equipe, e isso daí transforma vidas. Uma coisa
curiosa aqui da nossa Policlínica Sagrada Família, que quase todas as pessoas da enfermagem que estão aqui chegaram aqui sem nenhuma experiência em endoscopia. Exatamente. Eu fui uma das. Experiência nenhuma. Não tinha experiência nenhuma em endoscopia. E eu sempre tive o pensamento de que você tem que identificar pessoas e delegar. A pessoa não tem experiência, tá? Mas se tiver boa vontade, vai dominando. Ser proativo, né? A enfermagem precisa muito de proatividade, né? A pessoa precisa ser proativa, ela precisa identificar o problema, ela precisa ter a visão de resolver aquela situação ali. Assim, a minha história aqui dentro da endoscopia da Sagrada Família é justamente isso. Eu não tinha experiência nenhuma, era um setor novo. Eu já tinha passado por unidade de terapia intensiva, já tinha passado por unidade pré-hospitalar, já tinha passado por pronto-socorro, mas a endoscopia, porque, querendo ou não, é um setor muito privado, né? Dentro da realidade da saúde, e não tinha experiência nenhuma. E aí eu me deparei com essa realidade. E no início a gente corre atrás, mas hoje é muito gratificante aí, esses 8 anos que eu passo aqui já, são 8 anos, passa rápido, muito gratificante, eu aprendi muito, eu desenvolvi muito minhas habilidades, amadureci também com esses 8 anos aqui, desenvolvendo, trabalhando aqui com vocês, e é muito importante o começar, né? O começar o novo, às vezes a gente teme o novo, mas a gente precisa encarar, porque tudo na vida precisa ser começado. É isso aí. Bom, nós entrevistamos hoje Nayara Oliveira, enfermeira, como ela disse, há 8 anos, que está conosco aqui na Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você, já com 15 anos de graduada, uma pessoa já de experiência, que, como ela disse, chegou aqui sem nenhuma experiência e hoje tem um domínio absoluto dos aspectos da endoscopia, do começo ao fim, e dos aspectos da enfermagem, do começo ao fim da unidade nossa aqui. Para nós é uma grata satisfação, parabenizá-la novamente aí pelo Dia da Enfermagem, parabenizar a todos vocês que são da enfermagem, que fazem um trabalho belíssimo, cuidar de pessoas e fazer o direcionamento e fazer a gestão das pessoas para que aquelas unidades todas, que todos nós precisamos um dia, chegue lá e funcione bem. Isso aí tem o trabalho de algum enfermeiro, de alguma enfermeira por trás, lá nos bastidores. Parabéns a todos vocês, parabéns, Nayara. Eu quero deixar você aqui à vontade para nossas considerações finais, para terminarmos o nosso podcast. Eu agradeço pela oportunidade, por esse momento. Gostaria também de parabenizar a minha equipe da Policlínica Sagrada Família, que é uma equipe de excelência, meninas aí que estão me assistindo, e também a enfermagem como um todo. Eu sei das dificuldades que a gente passa, mas a essência da enfermagem, o cuidar da enfermagem, eu acredito que isso seja gratificante para quem exerce. Então, eu gostaria de parabenizar aos profissionais de maneira geral e passar a mensagem a vocês que, mesmo sendo difícil, mesmo a gente passando por situações difíceis, assim, no dia a dia, na nossa prática, não desanimar, fazer o seu melhor sempre, entregar o melhor ao paciente, porque isso daí eu tenho certeza que o paciente, muitas vezes a gente não vai lembrar, né, do que se passou, mas eu tenho certeza que aquela pessoa que a gente tocou, ela vai lembrar. Então eu gostaria de parabenizar a todos e agradecer pelo momento. A satisfação foi toda nossa, parabéns também à nossa equipe aqui da Sagrada, que é fantástica. Muito obrigado a você que nos acompanhou, Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade é você. Acabando mais um podcast com o seu doutor, até uma próxima, boa noite.